Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, programa que vai todo domingo aos lares de todos os estados do Brasil, e no qual procuramos mostrar como é o poder público e privado por dentro e por fora, para que os senhores telespectadores conheçam através das pessoas que exercem o poder como é que o poder funciona no Brasil. Tenho hoje um privilégio de ter como convidado o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Um jovem professor, mas com um currículo extraordinário, tem 58 livros na área de direito civil e direito do trabalho, e é poeta também, o que também demonstra que temos mais uma afinidade, não só o direito, mas a poesia. E tivemos aqui na Faculdade de Direito, onde eu me formei, de São Francisco, diversos poetas que lá cursaram, inclusive um baiano, o Castro Alves, que fez direito na nossa faculdade. Verdade. Então, é o professor Rodolfo Pamplona Filho, que é o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que vai nos honrar com a sua presença. Vamos conversar um pouco sobre direito do trabalho, sobre direito em geral, sobre a própria academia que ele preside hoje e sobre a sua carreira poética, porque está me trazendo um livro de poesia, que aliás é o segundo livro, e mostrando que há uma afinidade muito grande entre quem faz direito e a poesia. A Faculdade de Direito de São Francisco, ela teve os grandes poetas do Brasil, Alves de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela, Olavo Bilac, o que vale dizer, nós temos uma afinidade permanente com as letras. Meu caro Rodolfo, grande prazer. Talvez pudéssemos começar de início com a academia que você preside. Pois não. Professor Ives, eu quero registrar publicamente que é um privilégio enorme estar aqui com o senhor e com os telespectadores que estão nos vendo. E registrar que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho é uma instituição que foi criada em 1978, com o nome de Academia Nacional de Direito do Trabalho, que mudou recentemente de nome para brasileira para facilitar a sua internacionalização. Ela foi presidida por uns grandes nomes do direito do trabalho brasileiro. O seu primeiro presidente foi o ministro Arnaldo Sequinde, mas tivemos grandes nomes, inclusive aqui de São Paulo, o professor Cássio Mesquita Barros, o professor Amaury Mascaro Nascimento, que nos deixou recentemente, o professor Arion Sayão Romita, do Rio de Janeiro, depois seguido também pelo professor Floriano Vaz Correia da Silva, juiz, também Jorge Enô de Souza Franco Filho, do Pará, Maria Cristina Peduzzi, ministra do TST, o Jorge Enô de Santos Souza Franco Filho, e o último foi o professor Nelson Manriche, que eu tive a honra de ser vice-presidente. Depois de 2 gestões, ele resolveu transmitir o bastão para este jovem que estou na academia desde 1999. Eu atuei como diretor regional para a Bahia, depois fui secretário, depois fui vice-presidente e virei presidente. Fui sendo lapidado para este cargo. Mas olha, Nelson, sabe que eu sempre entendo que as academias, elas são as verdadeiras casas de culturas de qualquer ramo da atividade humana. Academia de Direito, Academia Paulista ou Brasileira de Letras Jurídicas, Academia de Medicina. Fundamentalmente as academias de letras, que aliás é interessante que a primeira academia no molde moderno, que é a de Paris, que é a Academia Francesa, Chile, os 40 membros. 40 membros, 1635. Quando se introduziu o discurso de posse, foi um advogado, o Olivier Patrou, em 1641, 6 anos depois de fundar a academia pelo Richelieu, que se começou a adotar os discursos. E os moldes de 40 lugares é o que tem prevalecido. Exato. Não sei quantos lugares tem a academia. A Academia de Direito do Trabalho ela tem uma peculiaridade, uma academia muito grande. Ela é uma academia que tem 100 cadeiras. 100 cadeiras. Na verdade, é a ideia de uma abrangência nacional. E por quê? Porque o direito do trabalho é um direito com uma eletricidade social muito grande. Nós comportamos ministros,
desembargadores, juízes, advogados, representantes do Ministério Público, mas sindicalistas, professores, há, nesse ponto, todos aqueles que vivem o direito do trabalho. Né? E essa ideia, essa diversidade, acabou gerando uma academia muito grande. Elas são 100 cadeiras, mas por uma deliberação estatutária, estabeleceu-se que só vão se ocupar 99, que é a cadeira número 1, que foi a cadeira de Arnaldo Susequinde, houve uma determinação para que ela ficasse não mais O Susequinde preenchida. era muito meu amigo, porque nós, inclusive, fomos confrades na Brasileira de Letras Jurídicas, Sim. fundadas pelo Otto Sidu, e o Susequinde está na origem da consolidação das leis do trabalho. Sim, ele fez parte da comissão. E o Susequinde, eu tinha essa liberdade, ele sempre foi um grande incentivador. E o que eu gostava muito do Susequinde, que eu ingressei na academia muito jovem. Eu fui um dos acadêmicos mais jovens a ser eleito. Eu tinha 27 anos na época. E Susequinde disse, a juventude é um problema? Não, de forma alguma, porque quando ele participou da CLT, ele era um jovem de 20 e poucos anos também. Então, essa ideia é algo que precisa congregar desde os jovens aos mais experientes. Para quê? Para que possamos juntos construir uma forma. E o Susequinde tinha esse aspecto que me impressiona muito, é que mesmo com a idade, Sim. ele continuava com a cabeça de jovem. Muito. Ágil, argumentava, discutia. Nós gostamos, eu sempre dizia que era a majestade do direito do trabalho. Era alguém que nós nos inspirávamos sempre. Foi uma grande perda. E, nesse ponto, ele foi sempre uma grande inspiração. Por quê? Porque ele não ficou deitado nos louros da glória. Não, ele sempre continuou atuando, pensando, debatendo, refletindo. Então, era alguém que merecia realmente o título de acadêmico. Rodolfo, me diga uma coisa. Eu gostaria de conhecer, porque realmente 27 anos para uma academia Foi muito bem jovem. É verdade que Alexandre morreu com 33 anos, tendo todo o império conquistado. É verdade. E depois que ele morreu, foi dividido em 3 impérios, né? E que eram, mesmo assim, impérios com vasta extensão de terra, os Lágidas, os Seleucidas, os Aquemênidas, né? Enquanto que ele foi conquistando com 20 e poucos anos. Entende? Eu gostaria que o telespectador conhecesse um pouco da sua carreira. Pois não. Como é que foi rapidamente cresceu, hoje sendo um nome nacional. Hoje eu tenho 42 anos, mas eu me formei com 22, tornei-me juiz com 23, professor com 24, com 24 lancei meu primeiro livro, com 25 tirei o mestrado, com 27 fui eleito acadêmico e me tornei professor titular da universidade, uma das universidades que ensino, e com 28 tirei o doutorado, pela primeira vez que eu fiz pelo concurso. E fui produzindo a cada texto, porque eu acreditava sempre numa máxima do jornalismo norte-americano. Publish or perish. Publique ou pereça. E acho que uma das coisas mais importantes de nós que defendemos valores, que defendemos determinadas concepções de vida, nós não devemos ter medo de dizer a verdade. Devemos dizer e escrever, sabe? Sem medo de dar a cara a tapa. Dizer, olha, acredito nisso, é o meu pensamento e ofereço à comunidade como tanto. E hoje você está como juiz federal? Sim, eu sou juiz do trabalho. Você trabalha federal? Eu sou juiz desde 1995, mas estou como juiz titular desde 2002, mas sou titular da primeira vara do trabalho de Salvador desde 2006. Né? É a vara mais antiga do país, eu digo, é a primeiríssima, mas eu tenho muito orgulho de falar que, mesmo sendo uma das varas mais antigas do país, nós estamos cumprindo nossa parte, cumprindo as metas do CNJ, tentando dar ao cidadão a melhor prestação jurisdicional possível. Me impressiona muito. E nós vamos falar no segundo bloco, senhores telespectadores, sobre a vida de poeta e de músico também. Não é? Mas ainda nesses últimos 2 minutos, eu gostaria de saber, na carreira, quer dizer, de magistério, porque o juiz exerce pragmaticamente. Sim. O magistrado, o professor, ele tem que ensinar doutrina e, embora ensine prática, não pode abandonar as grandes teorias. E na academia é casa de tertúlias de alto nível. Como é que consegue viver esses 3 momentos? Para mim, a grande ideia é de conseguir
aliar e complementar. Acho que eu me torno um magistrado melhor sabendo a teoria e ensinando a teoria. E eu me torno um professor mais acessível, sabendo a linguagem da prática e compreendendo. Na verdade, as grandes discussões, as questões de alta indagação jurídica, elas são importantíssimas para o campo da academia, nós não podemos fechar os olhos. E não há melhor prática do que uma boa teoria. E não há melhor teoria do que uma boa prática. Essa compreensão de dialeticidade é importantíssima. Por quê? Porque faz com que eu fique não somente com a conversa nas nuvens, mas também não somente com os pés no chão. Perfeito. Meu caro Rodolfo, eu estou chamando de Rodolfo por causa Com da toda minha a idade, liberdade. 79 anos. E eu sou seu fã, declaro publicamente que sou fã do professor Ives direito Gandra. que a velhice. Eu me lembro Eu quando não falava com o eu prefiro dizer velhice, falava com o que é Miguel a experiência. Reale, e o Miguel Reale, eu sempre chamei de professor, ele me chamava de Ives. Ele foi meu professor. Então eu te chamo de dizia, professor me honro e o senhor me chama de ser Rodolfo. professor, dizia ele. Mas o tempo é o nosso inimigo. Sim. Nós vamos agora aos nossos comerciais e logo em seguida continuaremos a conversar aí sobre o poeta e sobre o doutrinador. Damos continuidade ao nosso programa, Anatomia do Poder, hoje com o professor Rodolfo Pamplona Filho, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Como eu faço em todos os programas, queria oferecer esse livro, 6 sonetos, dedicado à minha mulher, eu namoro há 61 anos, e um livro de direito que são princípios constitucionais relevantes, com os principais constitucionalistas do Brasil, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Bernardo Cabral, que foi um dos autores, foi o relator da Constituinte, o Ney Prado, o Luiz Roberto Barroso. Então, eu lhe ofereço... Eu agradeço imensamente e retribuo em dobro. Né? Eu quero, da parte jurídica, dar ao senhor os 2 livros que contam a história da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Né? São 2 volumes lançados ainda na gestão do presidente Nelson Manrich. Aqui é um presente acadêmico stricto sensu. O segundo, um presente acadêmico lato sensu, que é uma coletânea de textos de metodologia da pesquisa em direito, que são de alunos e professores que me acompanham na disciplina que eu ensino no mestrado e doutorado da UFBA. E o terceiro, e o quarto, aí um pessoal, que é o meu segundo livro de poesias. Né? Se o seu livro foi dedicado à sua esposa, esse foi dedicado ao meu filho, ao meu pequeno Rodolfinho, né? Uma grande figura. Que bom. Chamado Mas é Amor de Pai. interessante, senhores telespectadores, eu estou recebendo os livros, que há muita afinidade entre eu e o Rodolfo. Aliás, o Rodolfo nem tem idade da minha 6ª filha, porque ele tem 42 anos e minha 6ª filha tem 43. Não se diz idade de mulher, mesmo sendo filhos. Porque, além de gostarmos de direito, nós gostamos de poesia e Gostamos na de conversa, no intervalo, vinha saber que ele luta até hoje boxe. Eu treinei boxe, mas depois fui para o karatê e gostamos de esportes que não são os esportes tradicionais. O mais ortodoxos. Um pouco mais de violência. Digamos assim, um pouco mais de agitação. E é uma forma de descarregar também. Sem sombra, desestressar. E também perceber que nós podemos continuar defendendo os nossos valores, nossa integridade, nossa visão de mundo, nos permitindo essas heterodoxias. Há muita afinidade entre o meu amigo Rodolfo. Eu queria falar um pouco agora sobre a sua vida poética. Pois não. Qual é a sua linha de poesia, Rodolfo? Na verdade, eu me encanto com várias vertentes da poesia. Eu gosto de trabalhar os sonetos italianos, né? Os 2 quartetos e os 2 tercetos, mas também gosto da poesia livre, eu não tenho restrição. Na verdade, eu gosto de dizer que eu respiro poesia. Com muita frequência, às vezes indo fazer uma palestra, terminando uma audiência, eu sento e digo, olha,
quais são os sentimentos que fluíram daquele momento e começo a escrever. Eu escrevo poesia para meus filhos, eu escrevo para minha esposa, eu escrevo para os meus amigos, eu escrevo para o meu trabalho, eu escrevo poesia sobre direito, eu escrevo sobre família, escrevo sobre cada um dos ramos. Por quê? Porque, na verdade, a poesia está no mundo. O importante é termos a sensibilidade para percebê-la. Interessante isso, porque eu tenho essa mesma sensação. Eu comecei a fazer poesia com 13 anos. Olha, mais um ponto, olha com a sintonia, porque eu começou... lembro-me bem de começar a escrever com 13 anos. Eu presidi a Academia Brasileira de Letras e estava vinculado a uma escola poética. Aliás, o Cartanejar, na história dele, da literatura brasileira, me coloca eu e o Cabral de Melo Neto, o Péricles Eugênio, entende, como os elementos da geração de 45. Que, de rigor, o fundador foi o Geraldo Vidigal, com o livro Predestinação, prefaciado pelo Mário de Andrade. E eu gosto também dos sonetos, embora é interessante. Há dois, um é poeta e outro sou eu, que trabalham o soneto em inglês, o soneto shakespeariano, de 3 tercetos e um dueto. E nesse livro que eu lhe ofereci, a maior parte são sonetos ingleses. Que interessante. E alguns sonetos italianos, que é petrarquiano, não é? Sim. Porque o soneto italiano é muito mais romântico, porque eu tenho sempre 6 versos para terminar o pensamento. O inglês é um soneto mais filosófico. E tem que ser compacto, né? Em 2 versos, a conclusão do soneto. E, de rigor, sou eu, Paulo Bonfim, que eu conheço, que fazem sonetos ingleses aqui no Brasil. Eu confesso que os italianos me agradam. E os italianos, aliás, são muito mais famosos. É verdade. Só na Inglaterra que o soneto inglês. Não, o Campos de Figueiredo, em Portugal, também se especializou em sonetos ingleses. Mas a minha vinculação de escola é muito mais a geração de 45. Sim. E quando eu fui presidente do Clube de Poesia, fundado pelo Cassiano Ricardo, que foi o primeiro presidente, nós fizemos, eu fiz 50 anos depois da fundação do clube, um encontro com a história de toda a geração de 45. E ficou muito interessante, todos os poetas que participaram da geração de 45. Deve ser fascinante. A poesia apaixona. E a poesia apaixona, a poesia arrebata. Né? Quem sou eu sem a minha poesia? Claro. Nada. Aliás, o Saulo Ramos e eu éramos muito amigos do Guilherme de Almeida. Sim. Aliás, ele conta isso no livro Código da Vida. O Código da Vida. Ele conta que ele... Que é um livro gostosíssimo. Excepcional. Eu li o Código da Vida, acho que em 2 tardes. E ele conta as nossas idas para o interior. Eu, o Saulo, e o Guilherme de Almeida, o Paulo Bonfim. Né? E o Saulo tinha uma frase notável. Diz o seguinte: Ives, nós vamos nos formar em Direito, mas o direito vai ser o bico que vai sustentar o poeta. E no fundo No final, sim. No fundo você não pode viver da poesia. Não dá para viver. Eu estava refletindo outro dia em função do final da Copa do Mundo, né? E a tristeza, a desilusão. E aí, de repente, nas redes sociais começou todo mundo a falar daquele poema de Drummond. Foi-se a Copa. E eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele escreveu isso no final da Copa de 78. E como isso está vivo, presente, atual. Eu acho que, eu digo com liberdade, eu escrevi mais de 50 livros. Mas de poesias, eu escrevi cerca de 700, mas só publiquei 2. Todas estão num blog. Minha poesia é pública. Eu torno público na internet, que entrar no site www.rodolfopamplonaFilho.blogspot.com, verificará toda a minha poesia. Né? E coloco... Mas eu fico achando que, depois que eu me for, talvez meus poemas permaneçam mais tempo do que meus livros de direito. Mas porque o livro de direito ele tende a se desatualizar. Sim. E as legislações mudam, as correntes no campo. A poesia não. Não. A poisia representa um momento e é uma linguagem universal. É um momento e, por ser uma linguagem universal, ela transcende o tempo. Claro. Ela transcende. A editora Resistência Cultural, que é do Maranhão, está lançando no mês de setembro a minha poesia completa. Um livro de quase 1000 páginas. Entende? Os 12 livros de poesia. Para adquirir. Não, eu vou lhe mandar. Não é na fila, você vai ganhar. Questão. Eu vou mandar o livro. Mas E quando nós conversamos, Loredo, que é o diretor da Resistência Cultural,
Ele diz o seguinte, ele, um amor para a poesia também, ele gosta, examina os versos, discute. Então, ele diz, não, os livros de poesia, eles são universais, porque os próprios livros, por exemplo, um romance, é ótimo, você conhece a vida naquela época e tal, mas a linguagem do poeta é uma linguagem infinita. Sim. Quando tu diz o universo é infinito, mas nós vamos além do universo, as imagens que vamos fazendo na cabeça, quando começamos a expor isso em ideias, Sim. elas não desatualizam. Hoje se lê um Ovídio, um Hesíodo, poetas gregos e romanos, não é? E você sente a universalidade. Sim. Enquanto que o resto, os próprios romances, etc., eles terminam sendo um retrato de uma época, sim, mas raramente, a não ser um Dostoiévski, claro, um Tolstói, cujo problema humano que eles apresentam permanece, mas aqueles circunstanciais, regionais, etc., mas terminam a passando. Poesia, ela conjuga o poder da palavra, o poder do sentimento e o poder da construção mental, da interação. É fascinante, claro, de uma proporção infinitamente menor. Quando eu exponho meus poemas no blog, as pessoas vão lá e comentam, oh, esse poema você fez para mim? Porque ele sente, porque aquele sentimento que me levou a escrever é um sentimento que é único na minha individualidade, mas ele é universal e faz com que as pessoas possam repetir isso. E no seu idioma termina sendo a poesia, na prática, é a música, sim, com a palavra. Sim. Porque a musicalidade da poesia faz com que seja uma literatura diferente, claro, da prosa, pura e simplesmente. A ideia, eu lembro, isso é uma das minhas múltiplas faces. Eu reúno de vez em quando os meus colegas do colégio de segundo grau, né? Eu sou juiz, o guitarrista é cirurgião, o baixista é engenheiro, o tecladista é contador, o baterista é veterinário. Nós reunimos, musicamos os meus poemas. E um dos poemas, é interessante como a palavra falada, depois, quando ela se torna cantada, ela transparece em sentimentos da mesma forma. Eu posso até recitar, porque é algo que faz com que... Eu me lembro quando eu tinha 18 anos e estava assim nessas incertezas da vida, ou às vezes com aquelas tristezas de não saber o que é que eu vou enfrentar, né? Eu me lembro que escrevi o seguinte, isso virou uma música na minha banda. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não o sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem o sonho, e sonho real. Hoje eu acordei e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista, anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo. Medo como criança pequena de se ver viva no mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. É por aí, pessoal. Mas olha, é uma beleza. Os telespectadores não poderiam terminar melhor esse programa com o professor Rodolfo, professor de Direito Civil também, uma grande obra no campo do Direito Civil, do que com esse pensamento, com esse poema repleto de pensamentos e de imagens que ele levou a todos os telespectadores. Um fecho de ouro, meu caro Rodolfo. Bom, eu fico feliz, eu registro mais uma vez. Eu sou um fã público do senhor, fã declarado, a expressão da minha geração. Eu sou macaco de auditório do senhor. E é um privilégio ser convidado para falar aqui com o senhor. Agora, ao terminar o programa, eu digo que o privilégio passou a ser meu. Muito obrigado, Rodolfo, meus caros telespectadores. Os espero de novo na próxima semana.